História de Ana na Bíblia. A história de Ana na Bíblia está registrada no livro do profeta Samuel, no Antigo Testamento. Apesar de Ana aparecer muito brevemente no relato bíblico, certamente ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia. Neste texto, saberemos mais sobre quem foi Ana. Quem foi Ana na Bíblia? Para respondermos essa pergunta, precisamos considerar que Ana é o nome de duas mulheres citadas na Bíblia. Em sua forma hebraica, Aná aparece como sendo o nome da mãe de Samuel no Antigo Testamento, e em sua forma grega, Ana aparece como sendo o nome de uma profetisa no Novo Testamento. O nome Ana significa a graça, a benevolência ou a favor. Esse significado vem do hebraico, mas em sua forma grega o nome também possui o mesmo significado. A história de Ana, a mãe de Samuel. Ana foi a mãe do profeta Samuel, um dos personagens bíblicos mais importantes. Podemos ler sobre a história de Ana nos 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Ana era uma das 2 esposas de Eucana, sendo a predileta de seu esposo. Eucana era um levita da linhagem de Coate, mas que não estava na família sacerdotal, e que vivia em Ramataim-Zofim, uma região montanhosa de Efraim. Ana era estéril, e é possível que Eucana tenha se casado com uma segunda esposa, Penina, para que esta lhe gerasse filhos. Embora não fosse o modelo ideal aprovado pelo Senhor com relação ao casamento, a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento. Todavia, a própria história de Ana e Penina, assim como de Raquel e Lia, revela que esse tipo de prática sempre foi seguido de problemas no lar. A rivalidade dentro do lar era constante, pois geralmente a esposa que não gerava filhos era humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Assim acontecia com Ana, que frequentemente era atormentada por Penina. Outra fonte de atrito era o favoritismo do marido para com uma de suas esposas. Ana, apesar de ser estéril, era a esposa favorita, assim como Raquel, também estéril, era a esposa favorita de Jacó. O marido de Ana era um homem muito devoto e todos os anos levava sua família para Siló, onde ficava localizado o tabernáculo desde os dias de Josué, para adorar e sacrificar ao Senhor. A questão da esterilidade combinada à irritação por parte de Penina, faziam com que Ana ficasse profundamente angustiada, por isso chorava e não se alimentava. Em uma dessas jornadas a Siló, Ana foi até a porta do tabernáculo, e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em sua oração, Ana pedia por um filho, e assim fez um voto ao Senhor. Ana prometeu entregar seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passaria navalha. Essa última característica mostra que se tratava de um voto dos nazireus. A reação de Eli perante a oração de Ana. Enquanto Ana orava com perseverança, Eli, o sacerdote, a observava. Ele havia reparado que Ana só movia os lábios e não saía de sua boca nenhuma voz audível, concluindo então que ela estava embriagada. Quando Eli pediu que Ana se apartasse do vinho, ela o respondeu dizendo ser uma mulher angustiada que estava ali derramando sua alma ao Senhor, falando com o coração sobre o seu desgosto. Ana também disse ao sacerdote que não era uma filha de Belial, expressão que significava uma pessoa maldosa e sem valor. Diante disso, Eli a compreendeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana então partiu dali, e seu semblante já não era mais triste. O Senhor concede o desejo de Ana. Depois que a família de Eucana voltou para Ramá, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, e passando um tempo,
ela concebeu um filho, a qual chamou Samuel. Ainda pequeno, Ana entregou Samuel no tabernáculo aos cuidados de Eli. Todos os anos, quando ia adorar em Siló, Ana tinha o hábito de levar uma roupa nova a Samuel. Esse seu filho foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, o qual aparece no livro do profeta Jeremias num grau de importância semelhante a Moisés. Foi Samuel que, usado pelo Senhor, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e, depois, Davi. Posteriormente ao nascimento de Samuel, Ana se tornou mãe de mais 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. No capítulo 2 de 1 Samuel, lemos sobre a oração de Ana em forma de um cântico de ação de graças. O conteúdo desse cântico sem dúvida é muito significativo. Nele Ana reconheceu a graça, o poder, a santidade e a soberania de Deus. Sem dúvida, também podemos afirmar que aquele foi um cântico profético, onde Ana, mesmo que bem vagamente, previu o aparecimento do ungido de Deus, ao dizer: "Ei, dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido." O termo para ungido é Mashiach, de onde vem a palavra o Messias, usado pela primeira vez no Antigo Testamento nessa oração de Ana. Outra característica interessante desse cântico de Ana é que ele possui muitas similaridades ao cântico de Maria, quando o nascimento de Jesus lhe foi anunciado. A história de Ana, a profetisa. A outra Ana que aparece na Bíblia é mencionada no Novo Testamento no Evangelho de Lucas. Ana era uma viúva, filha de Fanuel, descendente da tribo de Asser, e é designada como sendo uma profetisa. Ana já era uma mulher idosa que havia sido casada por 7 anos antes de se tornar viúva. O texto bíblico nos diz que mesmo aos 84 anos ela não se apartava do templo, servindo a Deus de dia e de noite, com jejuns e orações. Isso não significava que Ana morava no templo, apenas que ela ficava ali constantemente, frequentando as cerimônias da manhã e da tarde. O relato de Lucas sugere que, assim como Simeão, Ana fazia parte do remanescente que esperava a consolação de Israel. Quando ouviu as palavras de Simeão, Ana deu graças a Deus pelo cumprimento de suas promessas, reconhecendo e proclamando que Jesus era, de fato, o Messias.